A polêmica das sacolinhas plásticas voltou. A Justiça decidiu derrubar a liminar que permitia a distribuição das embalagens. Agora, as lojas terão 30 dias para se adaptar à lei que proíbe as sacolinhas. Na boca do caixa, teve gente que não gostou. Sim, a sacolinha é impossível a gente comprar, né? Às vezes a gente passa no mercado e não leva, porque se a gente esquece a sacolinha em casa... Minervina já usa as sacolas retornáveis, que custam 59 centavos cada. Tem que haver uma educação para que as pessoas se conscientizem que realmente a gente tem que pensar de maneira ecológica, né? O Procon de São Paulo se manifestou sobre a decisão da Justiça, dizendo que o consumidor não pode ser prejudicado. Por isso, recomendou aos supermercados que afixem cartazes em locais visíveis, informando sobre o fim da oferta das sacolas. Tem que ter bastante caixa de papelão. E chega um momento que as que a gente tem não é o suficiente. Nós encomendamos uma pesquisa na FIPE, que mostra que o impacto no bolso do consumidor será em torno de 170% de acréscimo em embalagens. É um gasto hoje que ele não tem, ele vai ter que adquirir os sacos pretos, ele vai ter que parar de reutilizar sacolas nos seus mais variados nuances, lá para guardar objeto, para proteger os pés no dia de chuva, para usar o seu lixinho doméstico, enfim. Nós temos uma mudança desse consumo e uma parte significativa do salário sendo carreado para a compra de embalagem de lixo. Olha, a lei que proíbe a distribuição das sacolinhas é de 2011 e ela estabelece ainda que as lojas devem estimular o uso de sacolas reutilizáveis para poupar o meio ambiente. Para falar mais sobre esse assunto, hoje a gente está recebendo aqui no estúdio Carlos Henrique de Oliveira. Ele é arquiteto e urbanista e é especializado em gestão ambiental pela Unicamp. Oi, Carlos, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, a gente mostrou aí na reportagem aquela senhora que já usa a sacolinha reutilizável, a sacola reutilizável, e ela fala na necessidade de uma educação. Quer dizer, não deve impor, não deve ter lei, isso deve ser uma questão de educação. É por aí? Sim, é por aí. A gente está falando de hábitos e comportamentos que nós já tivemos durante muito tempo. E a gente precisa também trabalhar não só nos aspectos econômicos, mas também por todo o ciclo de vida do produto, né? E também os reflexos que ele traz para toda a sociedade. Existem impactos significativos no ambiente, né? E também até nos locais onde são depositados esses materiais, que são os aterros sanitários, que demoram muito tempo para se degradar ao longo do tempo. Então o impacto ambiental realmente existe. Quer dizer, quem discutir esse assunto não pode esquecer de falar sobre isso. Não pode esquecer disso. Também são os impactos socioambientais, né? Quer dizer, você tem aí uma série de aspectos que devem ser considerados no cálculo, né? De fato, a gente pode até fazer o paralelo com as garrafas de vidro e as garrafas de plástico, né? Quer dizer, o vidro, por ser retornável, ele tem vários ciclos, né? Para atender aquele determinado produto, né? Enquanto as garrafas de plástico, elas precisam ser recicladas e chegarem aí a ser transformadas em novos produtos. Bom, você participou em 2007 e 2012 daquela polêmica da discussão sobre a formulação da implantação de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como é que vocês trataram esse assunto na época? Então, de todo o ciclo de vida do produto, né? Então, a lei federal hoje, aqui no Brasil, a regra é: primeiro, numa ordem de prioridade das ações. A primeira coisa é não gerar resíduos. A gente tem que, e a segunda é reduzir a geração de resíduos. Então, nós precisamos de bens mais duráveis, né, produtos mais duráveis e também produtos amigáveis, né, com a reciclagem. Então, por exemplo, né, o que a gente está falando de novos produtos? Para que serve aquela embalagem da pasta de dente, né? Aquela caixinha de papelão? Para a gente, consumidor, nada, né? Quando você chega em casa, você abre e joga fora, descarta. Então, a indústria também precisa trabalhar no sentido de produzir produtos melhores, né? E como é que você vê a colocação do pessoal do plástico que vai recorrer dessa decisão e que diz que isso vai aumentar no bolso do consumidor? Quer dizer, ele apela para o lado econômico. Como é a sua visão para isso? Eles estão no direito deles, né? Como setor econômico. Seu quinhão. Isso, claro. Mas, de qualquer forma, quer dizer, nós todos, né, a sociedade como um todo, tem que olhar todos os impactos que estão sendo gerados a partir da geração desse resíduo, né? Então, o plástico, ele vem do petróleo, que não é uma fonte renovável, né? Ela tem fim.
Então, a gente precisa trabalhar com novos produtos que venham a partir de fontes que sejam renováveis, como a gente já tem o plástico, por exemplo, vindo do milho, né, do amido de milho e outros aspectos. Para a gente fechar, então, para dica prática para o consumidor. Na rua, levar sua sacolinha reutilizável e em casa não usar esse tipo de plástico no lixo, é isso? Sim, porque a gente pode ter outros hábitos, né, como a gente já tinha antes, de priorizar produtos e embalagens de vidro e de outras que são mais adequadas do que essa, que não vão ter aí um tempo de vida muito longo. Então tá bom, tá aí, gente. Conversei com o Carlos Henrique de Oliveira, consultor ambiental, trazendo aí pra gente a posição dele com relação a essa polêmica que a gente ainda vai com certeza acompanhar aí nos próximos dias. Carlos, obrigada. Eu que Até uma agradeço. próxima oportunidade. Uma boa tarde para você. Boa tarde para vocês também.